Fala pessoal, seja bem-vindo aqui à segunda parte do meu curso, onde eu vou estar abordando mais 4 gatilhos de entrada aí no meu operacional Psicologia de Vela, tá? Totalizando um total de 8 gatilhos de vela aí com a primeira parte do curso e agora essa com a segunda, tá? Então eu vou estar falando mais sobre a rejeição versus interesse, que muita gente aí ficou com dúvida, tá? Então eu vou falar mais sobre isso, eu vou falar sobre o maior volume para fluxo de vela, uma coisa que eu ainda não abordei na primeira parte do curso, e menor volume para fluxo de vela, que também não abordei na primeira aula do curso, tá bom? E a vela de exaustão, que muita gente ainda não sabe ou confunde, tá? Então eu vou estar abordando mais esses 4 gatilhos, tenho certeza que vai ajudar muito aí no operacional, e é esses que eu uso, tô sempre usando aí no meu dia a dia. Então vamos lá, gente. Bom, gente, estou aqui com um exemplo, tá? Eu vou explicar para vocês a diferença de rejeição e interesse, que há uma pequena diferença que está no interesse, tá bom? Porém, quando você for olhar para o pavio da vela, tá? Você sempre vai saber que o pavio vai representar tanto rejeição quanto interesse, porém é uma pequena diferença, como eu falei, que está no interesse. Porém, vou explicar para vocês primeiramente aqui a rejeição, tá bom? Você concorda comigo que a maior rejeição de baixa e a de cima é a de baixa, certo? Você concorda comigo que a maior rejeição é a de baixo? Por quê? Porque o pavio é maior do que o pavio de cima, ou seja, há uma rejeição vendedora muito maior do que a rejeição compradora. Então, há uma tendência muito forte para que essa vela suba, porque a rejeição de baixo é maior do que a rejeição de cima, que é mínima, que é muito pequena, tá bom? Então, sobre rejeição, acredito que todo mundo aqui sabe que é apenas isso, tá bom? Agora, o interesse há uma diferença. Porque no interesse, não existe interesse maior e interesse menor e vice-versa. Ou seja, esse pavio é maior do que esse, mas não quer dizer que esse pavio representa maior interesse e esse pavio representa menor interesse. Não, gente, não representa isso. Independente do tamanho do pavio de cima ou do pavio de baixo, o pavio vai representar apenas interesse. Mais uma vez, falando para vocês, independente do tamanho do pavio da vela, o pavio vai representar apenas interesse, tá bom? Não vai ter maior interesse e menor interesse. Então, quando você for analisar nesse caso aqui, essa rejeição é maior do que essa rejeição, ou seja, tem uma chance de subir mais, porém tem interesse de buscar esse alvo. Não é maior interesse, apenas interesse. Porém, você vai, como eu já expliquei na primeira parte do curso, vai ver todos os outros pontos lá para ver se tem mais chance de subir ou de descer. Nesse caso tem uma chance de descer porque tem interesse de baixo, mas não maior interesse, tá bom? Porém também tem interesse de alta, o mínimo de interesse possível. Como eu já falei, deve existir o mínimo de interesse possível para ter um fluxo de vela, tá bom? Vou aqui tá dando mais outro exemplo, tá? Olha só nesse caso aqui, gente. Primeiro você vai analisar a rejeição, tá? Ou seja, a rejeição é maior do que a rejeição compradora. Então existe apenas aqui um ponto contra essa entrada para essa vela ter subido. Porém essa vela desceu. Mas por que que essa vela desceu? Porque tem nova baixa, novo interesse de baixa e o próprio interesse de baixa. Olha só, não representa maior interesse de baixa, ou seja, tem maior chance de descer porque o pavio é maior. Não, não é maior interesse de baixa, representa independente do tamanho, se ela for grande ou pequena, o pavio vai representar apenas interesse, tá bom? Ou seja, essa vela aqui desceu porque existe vários pontos ao nosso favor, e não por causa desse pavio que representa maior interesse, ele representa apenas interesse. Porém, o ponto contra que estaria contra nós é a rejeição do pavio, que é maior rejeição do que a rejeição de cima. Então, esse seria o único ponto contra nós e o menor volume também, que é bem pouco mais aqui eu vou falar no segundo tema sobre volume, tá? Mas o único ponto menos forte aqui foi essa rejeição aqui. Então, essa é a diferença, gente, de rejeição versus interesse. A rejeição vai representar sim quando ela for maior do que a parte de cima ou a parte de baixo. Então, o maior pavio vai representar a maior rejeição e ela tende a ir a favor da maior rejeição. Mas no interesse não existe maior interesse e menor interesse, existe apenas o interesse, independente do pavio, do tamanho do pavio, o pavio vai representar apenas interesse, tá bom? Então vamos aqui
Agora para o nosso segundo ponto, certo? Vamos lá. Bom, gente, vamos falar aqui sobre maior volume de vela para fluxo de vela. O que é maior volume de vela para fluxo de vela? É um padrão que ocorre, tá? Que ela tem que ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor referente à vela anterior para ter um fluxo de vela. Como você pode ver, ó, essa vela é um pouquinho maior, tá? O corpo dela, não o pavio, tá? Esquece pavio, apenas corpo. O corpo dela é um pouquinho maior do que a vela anterior, então ela tende a fazer o fluxo. E como foi que eu descobri isso? Bom, no gráfico, se você observar bem, quando acontece uma vela normal, o que é uma vela normal? Quando a vela é muito grande referente à vela anterior, pelo menos 2 vezes maior do que a vela anterior, ou quando é a metade da vela anterior, ou seja, muito pequena referente à vela anterior, ela tende a corrigir ou reverter o gráfico. Então, aqui nesse padrão já é contrário. Ela não pode ser nem muito grande, nem muito pequena. Ela tem que ser até 150% da vela anterior, ou seja, 50% a mais no máximo para ela ter uma continuação de vela, tá bom? Ou tem que ser um pouquinho menor para ela ter a continuação de vela. Só que nesse caso aqui nós estamos falando apenas de maior volume para fluxo de vela. Então a gente vai falar aqui apenas desse padrão que na próxima aula eu vou falar quando a vela for um pouquinho menor, ela tende também a ter uma continuação de vela. Mas vamos falar aqui sobre o maior volume. Então, como você pode ver, o volume dessa vela é um pouquinho maior do que essa. Talvez uns 130%, 40% a mais do que a vela anterior. Então, ela tende a fazer um fluxo de vela, como você pode ver, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Olha só, gente, a vela, o corpo da vela é um pouquinho maior do que a vela anterior, ou seja, não é muito grande e nem muito pequena. Ela é um pouquinho maior, então ela tende a fazer um fluxo de vela. Então, o que foi que aconteceu? Que é óbvio que você tem que colocar os outros gatilhos que eu ensino na primeira parte do curso, como nova alta, novo interesse de alta, sem interesse de baixa aqui, tá? Então é muito importante esses detalhes também. Olha só aqui embaixo, como você pode ver, o volume da vela é um pouquinho maior, é quase do mesmo tamanho da vela anterior. E isso é muito bom, por quê? Porque ela não é muito grande nem muito pequena e assim não vai ter uma reversão. Ela tende a continuar o preço. Mas lembrando que aqui não é uma regra absoluta, nem sempre vai acontecer isso, não é 100% das vezes, mas pode ter certeza que é mais de 50% das vezes isso acontece, tá bom? Vamos ver aqui mais outro exemplo aqui, olha só. O volume da vela é um pouquinho maior do que o volume da vela anterior, então ela tende a fazer fluxo de vela, tá? Então, é bem simples, tá? Esse detalhe, porém, é muito importante que eu uso diariamente, sempre que eu estou operando e confluenciando com as outras confluências que eu já ensinei aqui, tá bom? Agora vamos ver aqui em reversão, olha só, gente. Mesma coisa, o volume da vela verde é um pouquinho maior do que o volume da vela vermelha, tá? Então ela tende aí a fazer uma continuação de vela. Óbvio que tem outros detalhes, como nova alta, novo interesse de alta, rejeição vendedora, nano tendência de alta. Então você vai analisando todos os outros detalhes e confluenciando, tá bom? Mais outro exemplo aqui, gente, ó. O volume da vela verde é um pouquinho maior do que o volume da vela vermelha anterior, então ela tende a fazer fluxo de vela, por isso que subiu. Em reversão de baixa, a mesma coisa. O volume da vela vermelha é um pouquinho maior do que o volume da vela verde, então ela tende a fazer o fluxo, tá? Mais outro exemplo. O volume da vela vermelha é um pouquinho maior do que o volume da vela verde, ou seja, não é tão grande e não tão pequeno. O máximo tem que ser até uma vela e meia, ou seja, 150% da vela referente à vela anterior. Aí é o máximo, que já a partir disso já corre perigo de reversão, tá? Então, como você pode ver, ela aqui continua o movimento dela. Então, vamos ver o que acontece quando a vela estica muito referente à vela anterior, ou seja, acima de 150%. Já é um perigo bastante para ter reversão. Como você pode ver aqui, essa vela aqui esticou muito referente a essa vela. É o dobro da vela anterior. Ou seja, ela tende a corrigir para continuar o movimento depois. Ou então reversão de pernada, de tendência, tá? Olha só aqui, gente. Você pode ver que ela não esticou
um pouquinho referente à vela anterior. Ela esticou muito referente à vela anterior. Aqui é umas 5, 6 vezes maior do que o corpo na vela anterior. Então ela tende a corrigir, como você pode ver, ela corrigiu aí, tá? Aqui embaixo a mesma coisa, ela esticou muito referente à vela anterior. O tamanho do corpo da vela é umas 3, 4 vezes maior do que a vela anterior. Então ela tende a reverter, tá? Como aconteceu. Mas outro exemplo. O corpo da vela é muito grande referente ao corpo da vela anterior, tá? E ainda deixou rejeição, interesse de alta aqui, com os outros gatilhos que eu já ensinei. Então, ela tende aí a corrigir, tá? Agora, gente, vamos falar aqui sobre quando ela estica muito na reversão. Esse padrão tende mais a acontecer quando ela estica contra a tendência, tá? Por quê? Porque a favor da tendência, ela se classifica como um engolfo, então ela tende a continuar. Então esse padrão tem que ter muito cuidado aqui na reversão por conta disso, tá? Nesse caso aqui ela esticou, tá? Tava andando tendência de alta, ela esticou contra a favor da tendência referente à vela anterior. Porém ela mesmo assim corrigiu, tá? Para você ver que mesmo a favor da tendência ela ainda tende a corrigir, tá bom, gente? Aqui também, mas outro exemplo, ó. Ela esticou muito referente à vela anterior e não deixou interesse de alta. Então, quando você for pegar essa entrada a favor da tendência, quando ela estica a favor da tendência, você lembre-se muito desse interesse de alta aqui, tá? Se não deixar pavio, então a confluência dela fica mais forte para a reversão, ou seja, ela estica muito referente à vela anterior e não deixa interesse de alta, então ela tende aí a corrigir, tá bom? Vamos ver uma reversão embaixo, olha só. Ela esticou muito referente à vela anterior, dá o dobro da vela verde anterior, então ela tende a corrigir, a reverter, tá bom? Mais outro exemplo, olha só, gente. O tamanho do corpo da vela vermelha é o dobro ou mais do que o dobro referente à vela verde anterior. E também ela que não deixou nova baixa nem novo interesse de baixa. Então ela tende aí a corrigir, tá? Como você pode ver, é um detalhe muito importante que eu desenvolvi ao longo dos meses estudando vela-vela. E que com certeza se você colocar no seu operacional junto com as outras confluências que eu já ensinei, seu operacional vai melhorar bastante. Mas lembrando, não é uma regra absoluta que vai acontecer 100% das vezes. É apenas um detalhe, uma visão gráfica que eu tive, que eu coloquei no meu operacional. Então você vai colocar no seu operacional também, vai observar, vai treinar bastante, que eu tenho certeza que com o tempo você vai desenvolver o seu feeling de mercado e vai ficar muito bom também, assim como eu sou aqui operando vela, tá bom, pessoal? Agora a gente vai falar sobre o menor volume de vela para fluxo de vela, tá? Vamos lá. Bom, gente, agora eu vou aqui estar falando sobre menor volume de vela para fluxo de vela. O que é o menor volume de vela para fluxo de vela? Nada mais é do que um padrão para continuação de vela, ou seja, quando normalmente ocorre uma reversão ou uma correção de uma vela, é quando acontece uma vela normal. O que é uma vela normal? É quando uma vela é 2 vezes maior do que a vela anterior ou mais, ela tende a corrigir, ou quando ela é a metade da vela anterior, ela tende a fazer uma reversão. Então, para acontecer uma continuação de vela, ela tende a ser ou um pouquinho maior do que a vela anterior, como eu ensinei na aula passada, ou seja, até uma vela e meia no máximo, até 150% da vela anterior, ou um pouquinho menor do que a vela anterior, como eu vou ensinar aqui agora. Ou seja, nesse caso aqui, como você pode ver, ela é só um pouquinho menor do que a vela anterior. Então ela tende a fazer continuação de vela, tá? É bem simples, gente. Só vocês prestarem atenção. E só lembrando que é um detalhe, tá? Não é uma regra absoluta que vai fazer você acertar 100% das vezes. Não, é só um detalhe, uma observação que você vai ter que ter a partir de agora para você ter uma análise melhor, tá bom? E sempre pegando as melhores entradas. Como você pode ver aqui, ela é um pouquinho menor do que a vela anterior, tá? Ou seja, ela não é muito pequena, muito menos muito grande, porque aqui ela é pequena, um pouquinho pequena, então ela tende a fazer continuação de vela, certo? Agora vamos ver aqui um exemplo em baixa, gente. Olha só, ela é um pouquinho menor do que a vela anterior. Estamos falando aqui do corpo, tá bom? Não é do pavio, apenas do corpo. O corpo é um pouquinho menor do que a vela anterior, então ela tende
a fazer continuação de vela. Por isso que essa vela aí continuou, tá bom? Mais outro exemplo aqui. Olha só. O corpo da vela é um pouquinho menor do que o corpo da vela anterior, então ela tende a fazer o fluxo de vela. Então essa vela aí fez o fluxo de vela. Então é um detalhe muito importante que eu observei, tá? Que quando acontecia velas anormais, quando ela era muito grande ou muito pequena, fazia reversões. Então eu vi que quando ela tinha fluxo de vela, ela era um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então fui observando, vários meses observando, então cheguei na conclusão que sempre acontece isso na maioria das vezes, acima de 50% das vezes, tá bom? Como eu disse, não é uma regra absoluta, mas na maioria das vezes vai respeitar sim, viu? Vamos lá agora, quando a vela é metade da vela anterior ou menor do que isso, ela tende a reverter, como você pode ver. Ela é muito menor do que a vela anterior. Aqui dá metade, talvez, do corpo da vela anterior. Então ela corrigiu aqui, ou seja, reverteu, tá bom? Mais outro exemplo. Olha só, o corpo da vela é muito menor do que o corpo da vela anterior, é menos da metade e ainda deixou rejeição compradora, olha só, com interesse de baixa, ou seja, 3 confluência forte. Então por isso que essa vela aqui desceu, tá bom? Agora embaixo aqui, olha só, o corpo da vela é muito menor do que o corpo da vela anterior, umas 4 vezes menor, por isso que fez a reversão aí, tá? Aqui também, gente, olha só, o corpo da vela é muito menor do que o corpo da vela anterior e ainda tem uma alta rejeição vendedora, por isso que essa vela subiu. Então, como você pode ver, é um detalhe bem simples, que eu quero que você, a partir de agora, observe no gráfico e confluencie com os outros gatilhos que eu ensinei para vocês na primeira parte do curso, tá bom, gente? Então, agora a gente vai falar sobre vela de exaustão, vamos lá. Bom, gente, vamos falar aqui sobre vela de exaustão, tá? É um padrão que eu aprendi lá no começo, quando eu comecei lá no trade, tá? Então, é um padrão bem simples, acontece em final de pernada, tá? Em final de tendência. Então, como funciona esse padrão? As velas precisam vir perdendo força, tá? Como vocês podem ver, essa vela perdeu força, essa perdeu força para essa perdeu força para essa, e de repente essa explodiu. Então essa vela aqui não é vela de força, é vela de exaustão. Por quê? Porque as velas anteriores vinham perdendo força. De repente essa explode. Então é uma vela de exaustão e ela tende a corrigir. Então foi exatamente isso que aconteceu. Então vamos ver mais outro exemplo. Olha só. As velas aqui vêm perdendo força, tá? Aqui a força aumentou referente a essa, mas a partir dessa aqui foi perdendo força, principalmente essa. Aí essa veio e explodiu para baixo, ou seja, uma vela de exaustão. Ela tentou puxar mais o preço para baixo, mas ela só exauriu o seu preço. Aí ela tende a reverter e foi exatamente o que aconteceu, tá? E como eu disse, sempre acontece em final de pernada, tá bom, gente? Olha só, as velas foram diminuindo, perdendo força vendedora e de repente a última vela que explode para baixo, ou seja, ela vai reverter, tá? Mais outro exemplo aqui, gente, olha só. Veio perdendo força referente a essa referente a essa, e essa aqui explodiu, é o dobro maior do que essa, tá? Então a vela de exaustão ela tende a corrigir, reverter, tá? Então foi exatamente isso que aconteceu. Na alta é a mesma coisa, gente, olha só. A vela foi perdendo força, aqui ganhou força, porém essa perdeu e essa perdeu mais ainda, deixando um doji de vela. Aí vem essa e explode para cima. Então ela é uma vela de exaustão, então tende aí a reverter, tá? Aqui mais uma vez, gente, olha só como ela foi perdendo força, olha só. As velas foram diminuindo. E quando foi de repente nessa, explode para cima. Ela é um pouco maior do que essa. Então, diferente do padrão que eu expliquei logo anteriormente, né? A diferença é que aqui está em final de pernada, tá? Então, em final de pernada vai ser uma exaustão de vela e não um padrão de continuação, tá bom? Então, preste muita atenção nesse detalhe. Então, por isso que aqui reverteu, tá bom? Mais outro exemplo, olha só. Ela foi perdendo força e de repente nessa ela explodiu para cima. Então, é uma vela de exaustão. Então, essa vela aqui desceu, tá? Então, como vocês podem ver, é um padrãozinho bem simples, porém muito importante quando você estiver operando. Não pode também ter medo de operar, que é uma vela de exaustão, normalmente ela é muito assertiva, tá bom? Mas tem que saber pegar na hora certa e sempre final de pernada, tá bom? Então, valeu pessoal. Vamos agora fazer a análise
referente a tudo que eu ensinei para vocês, tá bom? Vamos lá. Pois, gente, vou aqui fazendo algumas análises, tá bom? Colocando em prática tudo que eu ensinei para vocês entenderem mais a minha visão na prática, tá bom? Então vamos lá, gente, por que que essa vela aqui subiu, tá? Bom, como eu ensinei na aula passada, essa vela esticou mais do que 2 vezes referente à vela anterior, então ela tende a corrigir ou reverter. Então essa vela aqui reverteu, tá bom? Agora, por que essa vela aqui desceu, gente? Porque essa vela aqui terminou dentro do corpo dessa vela aqui, bem na simetria. Deixou rejeição compradora e a nanotendência está de baixo, como você pode ver, ó, daqui para baixo está em nanotendência de baixo. Olha só, fazendo um pequeno canal de 3 velas aí, deixando essa nova baixa frente a essa vela. Então, essa vela aqui desceu, vindo buscar aqui essa nova baixa aqui, tá? Por isso que essa vela aqui desceu. Agora nessa vela aqui a gente tomaria loss, porque aqui seria um put, tá? O fato de estar em nanotendência de baixa. E a vela não é tão grande referente à vela anterior, então a gente tomaria um loss aqui, tá bom? Mas e essa vela, por que desceu? Bom, a tendência está de baixo, a nanotendência. Por que a nanotendência e aonde está a nanotendência? Olha só, nova baixa referente a essas, que não deixou novo interesse de baixo. Então temos um pequeno canal de 2 velas, nanotendência de baixo, então essa vela subiu. O corpo dela, o volume dela é menor do que o volume vendedor da vela anterior, então essa vela desceu vindo buscar esse alvo aqui, que é a nova baixa dessa vela aqui, que é a nanotendência de baixo, por isso essa vela desceu. Como você pode ver, é bem simples, tá bom? Agora essa vela aqui, tá? Essa vela aqui, a gente tomaria loss também, que deveria descer, porque está em tendência de baixa. O volume não é tão grande referente à vela anterior, mas subiu, como você pode ver. Porém, nós levaríamos o win nessa aqui, porque essa vela aqui, tá indo em tendência de baixo. Como vocês podem ver, é como uma escadinha, as velas estão descendo aqui. Então, deixa o novo interesse de baixo, sem interesse de alto, então essa vela aqui desceu, tá bom? Mesmo com gap. Então, como vocês podem ver na prática, meu operacional é bem simples, é só você entender as nanotendências de baixa, de alta e tudo que eu ensinei nas aulas. E pronto, gente. Agora vamos aqui para outra análise aqui, tá bom? Por que que essa vela aqui desceu, gente? Olha só, porque essa vela esticou muito referente a essa vela anterior, mais do que 2 vezes. Então ela tende a reverter, por isso reverteu. E agora, por que que essa vela aqui subiu, gente? Porque tá aí uma nanotendência de alta. O que é a nanotendência de alta? Tá fazendo escadinha em alta, olha só. Escadinha em alta. Então, essa rejeição aqui ajudou a confluenciar com a nanotendência de alta, porque também aqui é uma nova alta referente a essa vela anterior. Então ela veio buscar esse alvo aqui, que é a nova alta da vela anterior. Por isso que essa vela aqui subiu, tá bom, gente? Por que essa vela subiu? Porque essa vela não é tão grande referente à vela anterior, como eu ensinei na aula. Ela não pode ser nem tão grande nem tão pequena. Um pouquinho grande ou um pouquinho pequeno. Então ela foi um pouquinho grande referente à vela anterior. Por isso que essa vela continuou, tá? E por que essa vela aqui subiu? Bom, você pode pensar, o volume comprador é muito menor do que o volume comprador da vela anterior e não deixou interesse de alta. Certo, porém são duas confluências contra nós. E quais são as confluências a nosso favor? As duas principais, a tendência e a alta rejeição vendedora. Então empurrou, fez a confluência empurrando o preço para cima, tá bom? E por que que essa vela aqui desceu? Porque essa vela é muito maior do que essa vela aqui, é o triplo ou 4 vezes maior. Como eu expliquei no padrão, ela tende a reverter, por isso que reverteu aí, tá bom? Vamos aqui para outro exemplo, gente, olha só. Esse exemplo aqui é bem difícil para muita pessoa, muita gente tomaria nós aqui. Por quê? Porque muitas pessoas viriam a fazer um put aqui, porque tem alta rejeição compradora, o volume da vela é menor do que o volume da vela compradora anterior. Ou seja, eu tenho duas confluências para dar um put. Porém, vamos ver quantas confluências eu tenho ao meu favor para dar um call. A nano tendência de alta, já que esse fundo é maior do que está acima desse fundo, ou seja, uma confluência em alta. Nova alta referente à vela anterior, 2, tá? Alta rejeição vendedora, 3. Novo interesse de alta, 4. E o próprio interesse de alta, 5. Só que eu tenho 5 confluências para esse call aqui. Então a gente tem que prestar bastante realmente atenção no que está fazendo, tá bom? Então vamos para esse aqui que é um pouco mais longo, as velas. Então vamos analisar bem direitinho, tá? Essa vela aqui não é tão grande referente à vela anterior, por isso que essa vela aqui desceu, tá?
Essa vela aqui subiu porque esse corpo dessa vela é muito menor do que essa vela aqui, como eu disse, quando é metade do corpo da vela anterior, ou menos do que se ela tende a reverter, então reverteu, como você pode ver, tá bom? Nessa vela aqui a gente tomaria loss porque seria put, tá? Que ela não deixou nova alta nem novo interesse de alta referente à vela anterior e deixou novo interesse de baixo referente à vela anterior. Então a gente tomaria loss aqui, tá? Já essa porque reverteu, porque essa vela aqui é muito maior do que a vela anterior, dá mais do que duas vezes do corpo, do tamanho do corpo. E como eu falei, quando é mais do que duas vezes, ou no mínimo duas vezes do que o do corpo da vela anterior, ela tende a reverter e deixou uma alta rejeição comparadora com interesse de baixo. Então são três confluências, por isso que essa vela aqui desceu, tá? Agora, por que que essa vela aqui subiu, gente? Porque tá em uma nona tendência de alta, como você pode ver, ó, tá fazendo degrauzinho. Essa deixou um novo interesse de alta referente a essa, tá? Então, deixou essa pequena rejeição vendedora aqui, é quase da metade do corpo da vela e deixou interesse de alta. Então, essa vela aqui subiu, tá? Agora, por que que essa vela aqui desceu? Bom, é mais simples ainda, porque tem uma alta rejeição compradora. O volume não é tão grande referente ao volume vendedor da vela anterior, deixou novo interesse de baixo, o próprio interesse de baixo, por isso que essa vela aqui, ó, desceu, tá? Agora, por que que essa vela aqui desceu? A alta rejeição compradora tá em uma não tendência de baixo. Por que não tendência de baixo? Porque essa vela fez a novo interesse de baixo referente a essa, então temos um pequeno canal aqui de duas velas. Então essa rejeição aqui vai confluenciar com a não tendência de baixo, fazendo vir buscar o interesse de baixo aqui. Por isso que essa vela aqui desceu, tá? Agora, por que que essa vela aqui subiu? Porque essa vela aqui é mais do que duas vezes referente à vela anterior e como eu já expliquei nas aulas anteriores, ela tende a reverter, por isso que essa vela aqui reverteu. Então, como você pode ver, é bem simples, operacional, é só mesmo questão de detalhes e você treinar bastante, gente. Então, agora vamos operar no gráfico, eu vou explicar para você, tá? Talvez eu não vá operar, somente explicar o motivo pela qual ela subiu e pela qual ela desceu, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, agora vamos aqui pro gráfico, tá bom? Colocar novamente em prática agora aqui ao vivo, tá? Para vocês verem como funciona o operacional, tudo que eu ensinei colocando tudo na prática, tá? De cara aqui você pode observar ó, que essa vela aqui reverteu porque essa vela aqui é muito maior do que essa vela anterior e deixou rejeição compradora e interesse de baixo, três confluências. Por isso que essa vela aqui desceu, tá? Então eu não vou estar prevendo a próxima vela, vou só dizer por que desceu, por que subiu, porque isso eu já faço lá no canal de prever a próxima vela analisando. Então eu explico para você, tá? Então coisa que você vai observar é a tendência. Como você pode ver, a tendência está de alta, certo? E vamos ver aqui por que essa vela aqui está descendo ou porque ela pode subir. Bom, ela desceu, tá? Ela tinha chance de subir, tinha, porque deixou esse novo interesse de alta referente à vela anterior. Porém, essa rejeição aqui está muito forte. Então, o que fez ela descer foi essa rejeição aqui muito forte. Então, seria uma entrada perigosa, mesmo se eu tivesse pegado put ou compra também, tá? Seria uma entrada muito perigosa, tá bom? Aqui nesse caso, gente, olha só. Como eu ensinei lá no curso, o corpo não é tão grande referente à vela anterior, beleza? Beleza, só que acontece. Tá em uma tendência de alta. Isso prova que esse novo interesse é referente à tendência de alta. Então, mesmo esse corpo aqui sendo um pouquinho maior do que a vela anterior, há uma rejeição muito forte junto com a tendência de alta e o interesse de alta. Por isso que essa vela aqui, ó, tá subindo, essa vela atual, tá? Então, vamos esperar aí o fechamento da vela. Olha só, gente, tá vendo como ela subiu? Então, sempre é isso, gente, analisar a tendência. A macro tendência não é tão importante, mas é bom você ver ela para você ter uma noção do que está acontecendo no macro. Mas a nano tendência é uma principal e a nano tendência é muito fácil, gente. Se deixou um novo interesse de alta e não deixou um novo interesse de baixa, é uma nano tendência de duas velas, é um pequeno canal, tá? É bem simples. E aqui, como você pode ver, ela rejeitou fazendo essa vela subir porque está em tendência de alta.
E por que que essa vela aqui não tá descendo por conta dessa rejeição? Porque essa vela verde aqui, ela tá acima da vela, botando um todo com pavio, tá? Ela tá acima do pavio dessa vela aqui. Então ela tá em uma nano tendência de alta, fazendo novo interesse de alta referente à vela anterior, tá? Entende que faz sentido ela subir, ó. Nano tendência de alta, marco tendência de alta, novo interesse de alta. Mesmo o corpo sendo pequeno, a tendência está ao nosso favor, então ele veio buscar esse novo interesse de alta aqui. Por isso que essa vela aqui, ó, subiu, gente. Então sempre fazendo essa análise, tá bom, gente? Agora o que aconteceu? Aconteceu um gap, tá? Mas o que acontece? Essa vela fechou dentro do pavio da vela anterior com rejeição. Então essa vela atual tem mais possibilidade de descer, tá? Porque fechou dentro do pavio da vela anterior, como eu já disse, e deixou rejeição, tá? Porém ela está em uma tendência de alta, ó, porque o corpo foi maior do que o corpo da vela anterior. Na verdade foi bem maior, então ela tem mais chance de descer por conta disso, tá? Porque o corpo foi maior e ela fechou dentro do pavio da vela anterior com novo interesse, com rejeição compradora. Então aí a gente tomaria loss porque ela subiu. Olha só, então a gente tomaria loss aí, mas ela subiu por quê? Por conta só da tendência, tá? Porque tá fazendo degrauzinho aqui em alta, olha só, você pode ver. Agora vamos esperar aqui o movimento dessa vela. Fechou sem interesse de alta, como você pode ver. Porém a tendência está de alta, vou pegar aqui uma compra, tá? Eu não ia entrar, mas vou entrar só nessa entrada aí. Por quê? Porque a tendência está de alta. O corpo não é tão grande referente ao corpo da vela anterior. Alta rejeição vendedora. Então mesmo sem esse interesse de alta aqui, não vai empatar dessa vela subir. Então acredito que essa vela suba. Nos deu gain, tá bom? Olha só. Como você pode ver, é bem simples, gente. Não tem segredo na operação, não. Você ficar de olho na nano tendência, macro tendência e todo o resto que eu ensinei lá no curso, tá? Então, gente, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de fundo do meu coração, tá? Vocês tenham gostado dessa segunda parte do curso. Espero que vocês aprendam. Me desculpem se eu falei alguma coisa errada. Se eu não falei tão bem, se eu não ensinei tão bem, gente. Mas eu tô tentando melhorar a cada dia, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado mesmo, de verdade, gente. Então, fiquem com Deus. Fiquem na paz. Então, até mais. Valeu, pessoal. Tamo junto.